Gênesis capítulo de número 2, vamos ler o que está escrito nos versos 24 e 25. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quantos podem dizer amém? Eu vou hoje falar sobre do que depende o sucesso de um casamento. Do que depende o sucesso de um casamento. Se você pudesse escrever aí no seu bloco de anotação uma palavra que possa significar exatamente isso. Disto depende o sucesso do casamento. Uma palavra apenas. Outro dia um irmão disse: eu vou resumir tudo. Respeito. Falei, ótimo. Fidelidade. Bom. Amor sacrificial. Legal. Qual seria uma única palavra que você poderia dizer: olha, disso depende o sucesso de um casamento? Quantos não são casados aqui? Levante a mão assim, por favor, bem alto. Vocês vão casar. Acaba de cair a fortaleza da solteirice, em nome de Jesus. Teve algumas ali que levantaram as duas mãos dizendo: eu tomo posse. Quantos são casados aqui? Levante a mão assim. Para vocês não tem mais jeito. Vão ficar casados até que a morte os separe. Certo? Amados, preste atenção. Como o pastor Silas disse, por mais que a gente pregue, cada vez que somos convidados para um compromisso tão relevante como esse, há no coração sempre aquela inquietação, porque nós não somos profissionais do púlpito, nós somos profetas da palavra. E meu desejo é que essa palavra realmente cale no seu coração, marque a sua vida nesta manhã. Amados, um dos desafios para a família cristã pós-moderna é o divórcio e a banalização do casamento. O divórcio e a banalização do casamento. Só para que vocês tenham uma ideia, em 2005 foram realizados 150.714 divórcios, formalmente falando, no Brasil. Para cada 4 casamentos no Brasil, um termina em divórcio. Os países onde mais ocorrem divórcios são Estados Unidos, Dinamarca e Bélgica. Só nos Estados Unidos, 60% dos casamentos terminam em divórcio. Na Inglaterra, 40% dos casamentos terminam em divórcio. No Brasil, o tempo de vida médio que dura um casamento não passa de 12 a 13 anos. E a maior parte daqueles que se separam nos primeiros 2 anos de casados. Eu, lendo uma matéria na revista, transcrevi as desculpas de algumas mulheres que pediram o divórcio. Por exemplo, aqui, Alessandra, de 27 anos, secretária, ficou casada por 5 anos. Ela disse: ele não me deixava sair sozinha, trabalhar ou estudar, por isso me separei.
Priscila, de 49 anos, que ficou casada por 10 anos. A convivência foi ficando cada vez mais cansativa. Virgínia, de 48 anos, ficou casada há 8 anos. Acabou o amor, o encantamento, o respeito e a paixão. Maria do Céu, nome sugestivo, 31 anos, casada por 10 anos. Não nos beijarmos mais foi o início do fim. Denise, de 42 anos, casada por 18 anos. Eu comecei a progredir na profissão e ele não deu conta do meu brilho. Francis, de 36 anos, diz, ela ficou casada por 7 anos. Fui traída. Agora as desculpas de alguns homens que pediram o divórcio. Pedro, de 49 anos, casou-se 8 vezes. Nunca achei que casamento fosse duradouro. Ninguém é de ninguém. Maximiliano, de 31 anos, casado por 1 ano. Ela queria comandar demais. Cuidado, irmã. Eu aceitei e depois não aguentei. É aquela história de uma piadinha que contam que no céu haviam 2 filas. Uma onde ficavam os homens em que as mulheres mandavam. Essa fila dobrava a esquina lá no céu. E a outra onde os homens mandavam. Só tinha um sujeito lá. Quando Pedro foi fazer a conferência, chegou para o cidadão sozinho naquela fila onde os homens mandavam e perguntou: o que você está fazendo aqui? Só deu você? Minha mulher mandou eu ficar aqui, então eu obedeci. Leandro, de 23 anos, ficou casado por 1 ano. Ele disse: morávamos em cidades separadas. Fernando, de 36 anos, ficou casado por 5 anos. As dificuldades financeiras acabaram com o respeito entre nós. Paulo, de 33 anos, ficou casado por 2 anos. Ela quis morar na casa da mãe, com toda a família. Eu preferi ir embora. Marcelo, de 29 anos, ficou casado por 5 anos. Casamos um pouco rápido e cedo demais. Diante de todas essas desculpas, a pergunta que fica é a seguinte: por que bons casamentos fracassam? Por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? É possível permanecer casado e feliz? Como Deus vê o casamento? Escute, no capítulo 2 e verso 24 de Gênesis, diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Diga, une-se. Mais forte, une-se. Você lê isso no português e não compreende muito a profundidade dessa expressão etimologicamente falando. Mas quando você lê essa expressão no hebraico, a ideia vai longe. Esse apegar no hebraico quer dizer juntar, afeiçoar, colar, soldar, fundir, conectar uma parte na outra. É como se Deus estivesse pegando aqui, ela e passando cola super bonder. Aí pega ele e passa cola aqui. Aí no casamento acontece isso aqui, Deus colando os dois. Depois de 15 dias vamos colar.
Ouvi falar que um rapaz pegou a esposa o traindo na sua cama. Aí ele, com um revólver calibre 38, fez o sujeito passar cola na mão, fez a esposa passar cola Super Bonder na mão e segurar no órgão genital do amante. E os dois chegaram assim no hospital. Essa cola não é fácil. Aí cola assim, ó, Super Bonder. Escute, aqui, ó. Olhem para cá o que é casamento. Depois de 15 dias, você tenta separar. Consegue, sim ou não? Consegue. Mas as duas partes vão se rasgar, sim ou não? E é assim, ó. Ah! Isso é divórcio. Rasga a alma. Ah! 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 Escute como é sério. Ele pode ir para a África. Pedaços dela vão dentro dele. Ele pode ir lá para a China, ou ela pode ir para a China. Pedaços dele vão dentro dela. Escute, por favor. Olhe para cá. Casamento é isso aqui, ó. É colar, é soldar, é fundir, é juntar, é afeiçoar. Deus pega ele, Deus pega ela, e no casamento acontece isso aqui, ó. Os dois já não existem mais, passaram a ser um só. Chame o advogado melhor da cidade, chame o promotor, chame o juiz, chame o pastor, chame o padre, chame o bruxo, chame o químico. Separe uma água que estava em um copo da água que estava no outro copo. Quero ver separar. Não foi à toa que Jesus disse: o que Deus ajuntou não separa o homem. Não existe divórcio indolor, sem implicações que vão para além da divisão de alguns reais, de alguns bens. As implicações vão para além, gente. Diga para a pessoa ao lado: isso é casamento. É por isso que está em Malaquias capítulo 2, verso 16. Deus odeia o divórcio. Eu tenho dito para os meus filhos: não brinque com isso. Não é uma relação para 6 meses, não é uma relação para 1 ano, não é uma relação para 10 anos. Não, gente. As implicações são terríveis e os filhos do divórcio que o digam. Eu falei tudo isso apenas para dizer uma coisa que eu tenho vontade de dizer para todos que eu encontro e que não entendem muito bem casamento. Eu quero tentar trabalhar com vocês nesta manhã pelo menos 3 definições de casamento que vão ajudar a gente a compreender quais são os segredos de um casamento bem-sucedido. Do que depende o sucesso de um casamento? Porque quem não se casou quer casar e viver bem. Quem casou e está em crise quer superar isso para alcançar uma maturidade na relação de casal. Escute, marque aí. Primeiro, casamento é uma sociedade. Segundo, casamento é uma viagem. Terceiro, casamento é um espaço para o crescimento. Primeiro, casamento é uma sociedade. Segundo, casamento é uma viagem. Terceiro, casamento é um espaço para o crescimento. Amados, escutem. O casamento significa aceitar novos limites quanto à própria independência. Vou repetir. O casamento significa aceitar novos limites quanto à própria independência. Depois que se casa, a pessoa não pode mais ter um estilo de vida despreocupado. Depois que se casa,
a pessoa não pode mais viver um estilo de vida despreocupado. Você já ouviu alguma esposa dizendo: meu marido casou-se, mas vive como se fosse solteiro? A minha esposa casou-se, mas vive como se fosse solteira. Então marque aí, por favor. Tornam-se uma só carne, não está falando apenas do coito, da união carnal, da validação do casamento no leito, porque a gente se casa no cartório para ter proteção legal, se casa na igreja para ter a bênção de Deus ministrada, se casa na cama, porque é através do ato conjugal que se valida a relação conjugal. Esse uma só carne não se restringe, se limita apenas na união carnal. Fala de uma sociedade plena em todas as áreas da vida. E isso implica em pelo menos 3 coisas imprescindíveis. Marque aí: dependência, compromisso e prestação de contas. Vamos dizer juntos? Dependência, Efésios capítulo 5 e 21, sujeitando-vos uns aos outros. E aí, a nossa Bíblia moderna separou o texto, colocando assim: deveres do homem e da mulher dentro do casamento. Mas no original grego não existe essa divisão, não existe essa separação. Este sujeitando-vos uns aos outros está ligado aos conselhos de Paulo sobre os deveres do homem e da mulher dentro do casamento. Então aqui é dependência. Segundo, compromisso. Casar é se comprometer com os sonhos, o futuro e a vida do outro. Esse comprometimento exige renúncia, lealdade, fidelidade e entrega. Terceiro, diga: prestação de contas. Mais forte: prestação de contas. Olhem para cá. Sabe o que eu digo para os jovens quando eu ministro? Eu sempre ministro para um grupo em Brasília e em Osasco. Todo ano, já fazem 7 anos que eu ministro para 1.600 jovens. E às vezes eles querem que eu fale sobre casamento. Eu digo assim: ei, se você não gosta de dar explicações, se você não gosta de prestar contas, se você não gosta de estar respondendo perguntas difíceis sobre os teus atos, não se case. Morra titio, rodeado de cachorro de estimação, pitbull, rottweiler, pincher, poodle, dizendo assim: vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe. Porque cachorro não pede explicação para ninguém. Se você chega mal cheiroso, ele te lambe. Se você chega com dinheiro, ele te lambe. Se você chega sem dinheiro, ele te lambe. Se você chega mal-humorado, ele te lambe. Se você chega bem-humorado, ele te lambe. Se você chega com as marcas de batom na roupa, ele te lambe. Ele não pede explicação. Mas você não casou com um animal de estimação. Você casou com uma pessoa, imagem e semelhança de Deus, que merece ser tratada com dignidade e respeito e merece explicação, sim. Eu acho que essa parte aqui vai ter um sabor de bezetacil na alma. Dói, mas sara. A Bíblia nos fala sobre prestação de contas. O que é prestar contas? É ter coragem de responder com humildade e transparência as perguntas difíceis sobre os seus atos. Diga: casamento é uma sociedade. Diga: casamento é um grande negócio. Concorda comigo? A Bíblia diz que melhor é ser 2 do que 1, porque tem melhor resultado, rendimento. Casamento é um grande negócio.
Agora, esse negócio pode ser lucrativo, como pode dar muito prejuízo. E essa é a pergunta: seu casamento está dando mais lucro ou prejuízo? Suponhamos que eu chame o pastor Jairinho para fazer uma sociedade a fim de gerirmos um grande negócio. Mas de repente ele começa a comprar e vender, a negociar sem me dar satisfação. E eu começo também a fazer a mesma coisa. Eu começo a fazer transações e não o procuro. Não dou satisfação. Essa empresa fará progresso, sim ou não? Nenhuma empresa vinga, cresce, progride, dá lucro quando cada sócio faz o que dá na telha. Será que dá para entender porque alguns casamentos não florescem? Será que dá para entender porque alguns casamentos só dá prejuízo? Será que dá para entender por que alguns casamentos não vingam, apesar de os dois serem inteligentes, entre aspas, ter um potencial, mas desconhecem este princípio? Hebreus 13:17 fala de prestação de contas. Obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Mateus 12:23, a Bíblia diz que eu vou ter que dar conta, prestar contas de tudo aquilo que sai da minha boca em forma de palavras. Tiago 5:16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e confessar é prestar contas. Eu quero abrir um pouco o leque para ser um pouco mais abrangente. Escute, uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Eu vou repetir. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade e critério. Ló prestava conta a Abraão. José prestava conta a Faraó. Josué prestava contas a Moisés. Eliseu prestava conta a Elias. Davi prestava contas a Natã. E eu te pergunto: a quem você presta contas? A quem você presta contas? Ei, olhe para cá. Que negócio é esse quando a esposa pergunta, o marido responde: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então você casou por quê? Escute o que eu estou dizendo, porque isto é muito sério. O casamento não te pertence. O que te pertence é o amor que você sente pelo cônjuge. O casamento tem uma função de responsabilidade social. Eu vou repetir isso. O que te pertence é o amor que você sente pelo cônjuge. Mas o seu casamento tem uma função de responsabilidade social. E a partir do momento em que você se casou e chamou 20 pessoas como testemunha, sabe o que você estava dizendo no dia do casamento? Todos vocês estão envolvidos neste negócio. Eu devo a vocês satisfação. A Bíblia diz que a testemunha maior, Malaquias capítulo 2, foi Deus. Deus foi testemunha da tua aliança com a mulher da tua mocidade. Sabe por que a minha esposa nunca ouviu isso da minha boca? Você não tem nada a ver com a minha vida? Nem minha mãe perguntava desse jeito.
Quem foi que disse que eu lhe devo satisfação? Eu nunca disse isso, porque eu tenho consciência que casamento é uma sociedade e em toda sociedade prestação de contas é imprescindível. Outro dia, diga isso comigo: prestar contas é responder às perguntas difíceis sobre os meus atos. Outro dia um marido conversando comigo disse: pastor, só acontece comigo mesmo. Minha esposa é muito ciumenta, ela é muito ciumenta. E eu trabalho com marketing, eu tenho uma empresa, e às vezes eu tenho que fotografar modelos. E isso acontece no meio de todos os profissionais. E aí eu tenho que fotografar. E um dia eu fotografei uma jovem e fizemos um trabalho cansativo, levou o dia inteiro para fotografar, para fazer um bom trabalho e tal. E quando eu chego em casa, pastor, só acontece comigo mesmo. A minha esposa traz a minha cueca com um fio de cabelo envolvido, desse tamanho, e pergunta: de quem é esse cabelo? Quantos maridos estão aqui? Levante a mão assim, por favor, bem alto. Você presta contas para a tua mulher? Diga isso comigo: casais inteligentes crescem juntos. Mais forte: casais inteligentes crescem juntos. Um dia um pastor de uma grande igreja, ele é líder de uma igreja com 10 mil pessoas, ele disse para mim: estou chateado com a minha mulher, eu fiz uma casa maravilhosa num condomínio, eu pintei, eu fiz o jardim, eu coloquei os móveis, e quando a casa estava toda pronta, eu quis fazer uma surpresa para ela, eu a levei lá casa e disse: querida, eu fiz esta casa aqui para você. Ela fez uma cara feia, olhou para mim e disse: não, para mim não. Você fez esta casa para você, porque você nunca pediu minha opinião. Você não perguntou se era esta cor que eu gosto, se eram os móveis que eu queria, se era esse tipo de revestimento que eu esperava. Você nunca me deu a oportunidade de participar deste projeto. Este é um projeto seu, não meu. Eu conheço alguns maridos que não deixam a esposa escolher nem a comida que vai comer no restaurante. Ele diz: por favor, uma picanha. É isso que você quer, né, querida? Legal. Um pote ou uma jarra de água de coco. Você também quer, né, minha fofa? Isso, então uma jarra. Ei, que sociedade é essa? Aonde o outro não tem o direito de entrar na internet e conferir quais são as mensagens que você vem recebendo na sua caixa de mensagens, porque tudo tem senha na internet, tem senha no computador lá, tem senha no celular, tem senha. Que sociedade é essa onde se esconde tudo do outro? Se o teu marido, a tua esposa desliga o computador, quando você chega, pode procurar que tem coelho nessa moita, se não for uma coelhinha. A base de uma sociedade sadia é a lealdade e a transparência. Os dois estavam nus, descoberto, aberto um para o outro. Se vocês me entendem, digam amém. Quais são os benefícios da prestação de contas? Primeiro, prestar contas dificulta que cedamos à tentação de errar. Toda pessoa que presta conta regularmente vive de forma cautelosa. O sócio é aquele que chega e pergunta: está comprando o quê? Por quê? Quanto vai pagar nisso? Em como você vai pagar? Na minha opinião, não é a melhor hora para comprar.
E eu quero dar um ponto para as mulheres aqui, dizendo o seguinte: bem-aventurados são os homens que aprendem a ouvir o que a mulher tem a dizer, porque a mulher tem um senso de percepção aguçado, e elas têm a capacidade de perceber insinuações não verbais que nós homens não enxergamos. Às vezes a gente está empolgado com o negócio, mas a mulher está ao lado filmando todos os movimentos. E lá em casa ela diz: não gostei de uma expressão que eu ouvi na conversa. E quando a mulher diz assim: eu estou sentindo, sai fora, meu. E a mulher enxerga que é uma maravilha. Eu estava no aeroporto de Miami com a minha esposa, e aí eu estou lá comendo uma pizza junto com ela, eu entretido com a pizza e tal. Daqui a pouco ela chega e diz assim: você viu o tamanho da unha, do dedão do pé, daquele sujeito? Eu não tinha visto nem o sujeito entrando. Meu irmão, conta com essa assessoria gratuita. Se vocês me entendem, digam amém. 2, prestar contas evita que encubramos o pecado. Quando você presta conta, isso evita que você encubra os seus erros. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros. 3, prestar contas é poder contar com o apoio de pessoas que agregam valor à nossa vida. E a pessoa mais importante é o cônjuge. 4, prestar contas evita que façamos negócios que resultam em grandes prejuízos. Está claro isso, sim ou não? Diga: casamento é prestação de contas. Casou, tem que prestar contas. Minha irmã, você presta conta ao marido quando sai com aquela amiga para o shopping e usa o cartão de crédito à la vontade? Você presta contas ao teu marido quando a tua filha confessa a você que está envolvida emocionalmente com um rapaz que não tem um caráter que vale a pena investir o coração nele? Você aceita ser confrontada e responde às perguntas difíceis sobre os seus atos? Prestar contas é um muro de proteção que levantamos em torno da nossa mente, do nosso coração, do nosso casamento e da nossa família. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém. Vamos correr. 2, diga: casamento é uma viagem. E é uma viagem longa. É uma viagem que pode durar 1 ano, pode durar 10 anos. A minha já está durando 23 anos. Pode durar 40 anos, bodas, 50 anos, bodas de ouro, ou 75 anos, que acho que é bodas de diamante. Estou lembrando da história de um velhinho que viveu com a esposa 50 anos, aí foi para o céu. A esposa, com muita saudade, morreu. Depois de 2 anos foi para o céu também. E quando ela chegou lá, quem que ela foi procurar? O velhinho dela. Aí ela ficou assim, ó, no céu. Aí achou longe assim. Aí ela grita: meu velho! Quando ele ouviu a voz dela, ele disse: alto lá. É até que a morte nos separe. Aqui não, pelo amor de Deus.
Quantos querem que a sua viagem dure pelo menos 75 anos? Levante a mão. Quantos querem? Pelo menos 75 anos. A minha esposa está aqui, ó. Eu já disse para ela, pelo menos 75 anos de viagem conjugal. Diga, casamento é uma viagem. Agora, do que depende o sucesso desta viagem? Deixa eu fazer uma pergunta para os maridos aqui. Se eu perguntar para a tua mulher, está sendo bom viajar ao lado desse amado? O que ela diria? Se eu perguntasse aí se eu perguntasse pro teu marido, minha irmã, está sendo bom para o teu marido viajar ao teu lado, ou ele está torcendo para que esta viagem chegue ao fim o quanto antes? Do que depende o sucesso desta viagem? Número 1, planejamento. Diga planejamento. Número 2, diga investimento. Número 3, diga manutenção. Então, do que depende o sucesso desta viagem? Planejamento. Diga planejamento. Número 2, investimento. Número 3, manutenção. Quanto mais longa a viagem, melhor tem que ser o planejamento. Quanto mais longa a viagem, maior é o investimento. Quanto mais longa a viagem, mais paradas regulares para manutenção. Eu já fui para o Japão acho que umas 3 vezes. Não existe possibilidade de você ir ao Japão sem que haja paradas. E um avião que faz uma viagem tão longa assim, ele é criteriosamente cuidado nessa questão de manutenção. Alguns casamentos não chegam tão longe, porque não há paradas criteriosas para revisão, para manutenção, planejamento, nem pensar. Mike Murdock, quando ele insiste nessa questão do planejamento, é porque realmente, quando você não planeja, acontece o que aconteceu lá nas bodas de Caná. Você corre o risco de ver o vinho acabar antes do tempo determinado. Ou seja, quando acaba o elemento essencial antes do tempo, talvez faltou planejamento. O japonês planeja 100 anos de antecedência. Por que a Copa do Mundo sempre é um sucesso em questão de organização? É porque há um planejamento 4, 8 anos antes. Agora nós não planejamos um dia, nós não planejamos uma semana, nós não planejamos um ano, nós não planejamos 10 anos. Não há planejamento. Por isso a nossa viagem fica comprometida. Não há investimento. Tem marido que acha que férias é gasto. Tem casal que acha que alimentação é bobagem. Tem casal que acha que investir nos filhos em termos de educação é bobagem. Tem casal que confunde investimento com gasto, gasto com investimento. Não há possibilidade de uma viagem longa sem um grande investimento. E não há possibilidade de uma viagem longa se não houver manutenção. É apenas assim uma esboçada nesse assunto, porque eu quero me deter agora no que vem a seguir. Número 3, casamento e família é um espaço para o crescimento. Vamos dizer juntos? Casamento e família é um espaço para o crescimento. Escreva aí. Quem escolhe a mediocridade não se destaca e a sua história nunca será contada. Eu quero que ao final desta mensagem o Senhor tenha dado em você um choque.
Você vai romper aqui hoje, nesta manhã. Você vai mudar aqui hoje, nesta manhã. Se você crê nisso, diga amém. Então vamos repetir. Quem escolhe a mediocridade não se destaca e a sua história nunca será contada. Esta frase é de John Maxwell. Quem escolhe a mediocridade, a pequenez, a insignificância não se destaca e a sua história nunca será contada. Pastor, o casamento não fez bem para mim. Em vez de eu crescer, eu estagnei. Pastor, o casamento não fez bem para mim. Em vez de eu avançar, eu regredi. Pastor, o casamento não fez bem para mim. Em vez de eu ficar mais doce, hoje eu estou mais amargo. Pastor, o casamento não fez bem para mim. Em vez de eu ter minha visão ampliada, hoje eu estou pior do que ontem em relação à minha visão. Pastor, o casamento não fez bem para mim. Eu lia um livro por semana. Hoje eu não leio nem bula de remédio para tomar. Outro dia um irmão estava tomando anticoncepcional pensando que era remédio para dor de cabeça. Pastor, o casamento não fez bem para mim. O casamento me estragou. Agora a culpa não é de Deus. Você é o resultado das escolhas que você mesmo faz. Você é dono das suas decisões. Nem Deus, nem o diabo, nem o cônjuge, nem o filho decide por você. O seu casamento e sua vida é o resultado das escolhas e das decisões que você toma. Quantos querem, a partir de hoje, experimentar dentro do casamento, dentro da família, um crescimento que nunca experimentaram na sua vida? Levante a sua mão assim, se você quer experimentar esse crescimento. Levante a mão e diga amém. Eu quero. O grande desafio de qualquer ser humano é não se deixar vencer pelo conformismo, comodismo, preguiça, mesmice, mediocridade. Pastor Silas insiste nisso, e às vezes eu também digo, que às vezes, porque a pessoa alcançou um nível de respeitabilidade, acha que não precisa mais crescer para além daquilo que já cresceu, e aí não ouve mais ninguém. Então, vai algumas frases para você ir marcando aí. Quem não se assenta para ouvir, não se levante para falar. Quem não se assenta para ouvir, não se levante para falar, disse o idealizador da marca McDonald's, Ray Kroc. Se você se acha tão maduro ao ponto de não ouvir mais para continuar crescendo, o seu próximo estágio é apodrecer. Quem acha que não precisa mais aprender para continuar crescendo, o seu próximo estágio é apodrecer. Diga para a pessoa ao lado, nunca pare de crescer. Nunca, bate no ombro de 3 pessoas e diga, nunca pare de crescer, nunca pare de crescer, nunca pare de crescer. E o casamento e a família tem que ser este solo fértil e positivo para que você continue crescendo. Primeiro, crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento econômico, crescimento espiritual. A pergunta é: por que eu não posso parar de crescer neste solo fértil, casamento e família? Por quê? Primeiro, porque dons sem crescimento conduz à ineficácia. Deus não te deu talentos por acaso. Deus não te deu capacidade e habilidades por acaso. Deus te deu talentos para você crescer. Segundo, o crescimento previne a estagnação pessoal.
Terceiro, o seu crescimento produz impacto na vida de outras pessoas. Meu filho olha para mim e tem que ser inspirado pelo meu crescimento. Minha filha Letícia olha para mim e tem que se inspirar no meu crescimento. Meu filho Pedro Henrique, de 10 anos, olha para mim e tem que se inspirar no meu crescimento. As pessoas que olharem para você têm que se inspirar. Ou seja, o seu crescimento causa impacto na vida de outras pessoas. E a pergunta é esta: quem quer romper para crescer como nunca a partir de hoje? Diga amém. Então abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, vamos aprender com Abrão. Abra aí a sua Bíblia. Se você guardar essa parte da mensagem, eu vou ficar feliz da vida. Capítulo 12, e verso de número 1 a seguir. Veja só como esse texto fala de crescimento. Verso 2, vai. De ti farei uma grande nação, diga crescimento. E te abençoarei, diga crescimento. Engrandecerei o nome, diga crescimento. Ser tu uma bênção, diga crescimento. Abençoarei os que te abençoarem, diga crescimento. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, diga crescimento. Amados, olha o que Deus estava dizendo para Abrão. Pensa grande. Sonha grande. Projeta seu futuro com base na minha suficiência. Olhe para frente. Olhe para cima. Conta as estrelas do céu. Não é possível. Assim vai ser sua descendência espiritual. Olha para a areia da praia. Conta os grãos. Não dá. Assim vai ser a sua descendência. Assim vai ser Israel. O que é que Deus estava dizendo para Abrão quando disse: engrandecerei o teu nome, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Deus estava dizendo: levante a tua cabeça, deixa um brilho aparecer nos teus olhos, pensa grande, sonha grande, projeta grande. Eu não te chamei para a mediocridade, eu te chamei para a excelência. Eu não te chamei para a pequenez, eu te chamei para a grandeza. Você não foi gerado para ser mais um no meio da multidão. Eu não te fiz para ser escravo da mediocridade. Pensa grande, Abraão. Diga para o irmão ao lado: pensa grande. Quem serve a um Deus onipotente está proibido de orar. Me dá uma casinha, abençoa meu ministériozinho, abençoa meu pastorzinho, minha igrejinha, meu projetinho, meu ministériozinho. Viu, Jesusinho? Que visãozinha desgraçadinha. Pensa grande. Hoje vai cair toda a fortaleza da pequenez, da insignificância e da mediocridade. Pelos olhos do meu espírito eu vejo um exército de pessoas de pé na presença de Deus, enxergando além. Ora, disse o Senhor a Abraão: quer crescer? Ora, disse o Senhor a Abraão: quer crescer? Sai. Diga sai. Sai. Mais forte, sai. Sai. Sai da onde? E a Bíblia diz assim: Abraão tinha 75 anos quando saiu. Diga para o irmão ao lado: nunca é tarde para começar a experimentar o melhor de Deus para a sua vida.
Nunca te continuam derá rachai, ui que chai, anjo não derá basui cantenas, derá radai tui ouber cantenas. Nunca é tarde para começar a experimentar aquilo que você nunca experimentou. Da poderra, gente, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto uma unção de crescimento se manifestando aqui nesta manhã. Eu sinto que Deus vai te levantar de uma maneira especial e poderosa. Pastor Silas, é só o começo. Aquela cruzada em Porto Alegre vai ser só o começo. Assim diz o Senhor: olha para os céus e conte as estrelas. Olhe para a praia e conte os grãos. Não dá para dimensionar. É o que eu tenho preparado para os homens que acreditam na minha onipotência, suficiência e grandeza, diz o Senhor. Quantos podem sentir a glória do Senhor neste lugar? Quem foi Abraão e quem ele representa hoje nas 3 maiores religiões do planeta? Qual é o nome que é reverenciado pelas 3 maiores religiões do planeta? Fale de Abraão para os judeus, fale de Abraão para os cristãos, fale de Abraão para os muçulmanos. Todos eles batem continência, reverenciam, porque quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Engrandecerei o teu nome, engrandecerei o teu nome, engrandecerei o teu nome. Quer crescer? Pergunte para o irmão ao lado: quer crescer? Primeiro, sai da terra da mediocridade. Sai da terra da pequenez. Sai da terra da insignificância. Não foi difícil Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar da cabeça do povo a mentalidade de escravo. Hoje esta mentalidade vai cair por terra, porque Deus vai colocar dentro de você uma mentalidade de príncipe e de princesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: sai. Sair da terra nos fala de mudança. Não há crescimento sem predisposição para mudar. Não há crescimento sem quebra de paradigmas. Não há crescimento sem mudança de mentalidade. Antes de sair geograficamente, é preciso mudar a mentalidade. Sair da terra fala de abrir mão de muitas coisas que nos são preciosas. Abraão estava plantado em Ur dos Caldeus e ele tinha tantas coisas que lhe eram preciosas. E aí Deus diz: quer crescer? Deixa essa terrinha, que eu tenho uma terra maior para você. Deixa essa vidinha, que eu tenho uma vida maior para você. Deixa essas coisinhas, que eu tenho algo que vai para além do que você possa imaginar. Sair da terra, ou seja, para alcançar uma terra melhor, é preciso deixar a terra da mediocridade, do condicionamento. É preciso abrir mão de algumas coisas. Para que haja crescimento, muitas vezes, é necessário que Deus nos desinstale. Abraão estava folgadamente em Ur dos Caldeus. Abraão estava confortavelmente instalado. 75 anos ele vivia ali. Estava bem plantado, estava bem instalado, usufruindo de todos os recursos disponíveis, família, amigos, parentes. Estava como você, dizendo: Senhor, daqui para frente é só aposentadoria. Para que mexer?
Para que mexer com isso? Para quê? Ei, muitas vezes, para que eu alcance o que Deus tem para a minha vida, é necessário que Deus me desinstale. Eu estava morando em Santo André, pensando que estava no melhor de Deus para a minha vida, com a minha mulher, com os meus filhos, e de repente, 3 bandidos entram na minha casa armados, pulam o muro, entram na cozinha e dizem: um assalto! Eu até ajudei os caras a carregar algumas coisas. Não, calma, vai dar tudo certo. Aí meu cunhado chegou, os bandidos foram embora. Eu disse para minha esposa: vamos orar, isso passa. Vamos continuar instalados aqui. Aí Deus disse: esse cara não entende mesmo. Sabe o que Deus permitiu que acontecesse? Os bandidos voltaram. Deus está dizendo: já que você não sai, eu te empurro para fora. Os bandidos vieram de novo. Aí vieram bravos, endemoniados. É que nem o pastor Jabes diz: o diabo estava endemoniado. O cara colocou aquele revólver desse tamanho, gente. Minha esposa ao lado: vou te matar. Você chamou a polícia ontem, né? Vou te matar. Minha esposa ameaçaram ela de estupro. Fizeram uma pressão psicológica que não tinha como eu não sair daquela casa para nunca mais voltar. Escute, aí Deus fala comigo. Eu vou para Bragança. A minha esposa leva uma irmã para receber uma oração de uma outra irmã, mulher de Deus. Na verdade, ela leva a irmã para receber oração, mas foi um meio que Deus usou para que ela chegasse lá, porque Deus tinha uma palavra para ela. Aí Deus disse para minha esposa: esta é a terra do crescimento. Foi eu quem te desinstalei. Dá para você entender o que Deus está falando com algumas pessoas aqui? Você não está entendendo nada daquilo que está acontecendo, mas não precisa entender agora. Apenas diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se for preciso, me desinstale, porque eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. Você está disposto às mudanças necessárias nesta manhã? Escute, não há crescimento sem renúncia. Diga bem alto isso comigo agora: não há crescimento sem dor. Vamos lá? Não há crescimento sem dor. Mais forte. Não há crescimento sem dor. Um dia minha esposa levou meu filho para o hospital e ele estava sentindo dores nos ossos e o médico examinou tudo para dizer no final: fique em paz, mãe, ele está crescendo. Está doendo, irmão? Não há crescimento sem dor. Sabe por que Ana foi mãe de Samuel? Sabe por quê? Sim ou não? Sabe por que Ana foi mãe de Samuel? Sim ou não? Porque ela tinha uma penina no pé dela, a provocando todos os dias. Era Deus usando penina para dizer: você precisa crescer, você precisa crescer, você precisa crescer. Nós crescemos quando somos provocados. Eu estou orando aqui: Senhor, levanta uma penina na vida de cada um aqui, porque é com uma penina no calcanhar que a gente sonha com Samuel, que a gente sonha com projetos proféticos, que a gente sonha com coisas grandes da parte de Deus. Quando você não é provocado, você se acomoda. Para que Samuel? Para que amamentar? Assim os meus seios não caem. Para que ficar grávida? Não ter estrias.
Para que perder minha beleza estética ficando grávida? Eu sou privilegiada, não preciso tomar anticoncepcional, não preciso usar preservativo. Não tem esse problema. Estou me lembrando da história aqui do doutor Elomar. O doutor Elomar diz que uma pessoa chegou no consultório dele dizendo, preciso evitar filho. Aí diz que ele ou o médico disse, então a senhora usa preservativo, camisinha. Aí depois de um mês, ela volta grávida. Aí o doutor pergunta, mas a senhora, o marido usou o preservativo? É lógico, doutor, usou todos os dias, só tirava para fazer xixi e para ter relação sexual. Cada uma, beleza? Ana não parou de sonhar, porque tinha alguém que a provocava todos os dias. Diga para o irmão ao lado, sem provocação você não cresce. É quando 10 pessoas diz para você, como você está gorda, é que você faz regime e emagrece. Quem está sendo provocado aqui? Levante a mão assim. Não amaldiçoe Penina. Deixa que Deus sabe o que faz com ela. Vamos terminar. Vocês já estão cansados aí, sim ou não? Diga, não existe crescimento sem mudança. Não existe crescimento sem renúncia, não existe crescimento sem dor, não existe crescimento sem renúncia. E eu vou concluindo, sair implica em lançar se lançar em uma aventura de fé, superando o medo. Se Abrão se deixasse dominar pelo medo, nós não estaríamos falando dele hoje. Para sair, para mudar, para ir mais além, é preciso ter coragem. Escreva no seu papel aí, sucesso é para quem não tem medo de assumir o risco do fracasso. Sucesso é para quem não tem medo de assumir o risco do fracasso. Quando eu digo que o pastor Silas me inspira em muitas áreas, é que eu percebo que ele tem medo, mas não se deixa dominar pelo medo. Porque coragem não é a ausência de medo, é a superação do medo. Você nunca vai chegar a lugar nenhum se você deixar o medo te dominar. O medo é o limitador do seu crescimento. O medo é o limitador do seu crescimento. Agora, não é só para sair da terra da mediocridade, da pequenez, da insignificância. É para sair do meio das pessoas que limitam o seu crescimento. Deixe a tua parentela. As pessoas mais perto de você podem determinar seu sucesso ou fracasso. E Abraão não entendeu que um sobrinho poderia atrasar o projeto de Deus para a vida dele. Olha o que está escrito lá em Gênesis 12:5. Levou Abrão Ló, filho de seu irmão, consigo. E quantas pessoas estão rodeadas por gente com o espírito do Lózinho ou da Lózinha? Escreva também no seu bloco aí. Não dê carona para quem está fugindo de Deus. Não dê carona para quem está fugindo de Deus, vai atrasar sua viagem.
vai provocar a ira de Deus contra o seu barco, o seu projeto, o seu ministério, o seu casamento, a sua família, a sua empresa. Uma pessoa errada dentro da empresa atrasa o seu crescimento por 10 anos. Uma pessoa errada dentro de uma casa atrasa um casamento o crescimento de um casamento por 10 anos. Quem é na sua vida que está sendo limitador do seu crescimento? Quem é na sua vida que está sendo o Jonas comprometendo o seu projeto? Quem? Mike Murdock tem uma frase que eu gosto: não reclame daquilo que você tolera. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia é maravilhosa. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 12:9. Abraão, quando entende, ele toma coragem de ser radical. E ele diz para o sobrinho assim, peço-te que te apartes de mim. Vai embora. Ah, mas é sobrinho. Vai embora. Ah, mas minha tia. Vai embora. Ah, mas se eu mexer com este, vai causar um problemão na casa da minha sogra. Vai embora. Se Deus está dizendo para colocar o Jonas para fora do navio, do barco, não te preocupes. Um dia Samuel estava com mais pena de Saul do que Deus, e Deus dá-lhe uma bronca, dizendo: até quando terás dó de Saul, quando eu já não o quero mais? Samuel, não permitas que um homem que está fora dos meus planos e da minha vontade comprometa o teu crescimento e o avanço do meu povo. Ah, pastor, mas é profeta aquele que está dentro do barco, mas é um profeta que neste momento está desviado. Pode colocar para fora, mas e se ele morrer? Não morre não. Para cada Jonas, Deus tem um peixe que o leva para o centro da vontade de Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Algumas perguntas para você. Com o que você sonha? Quais os seus pontos fortes? Olhe para as pessoas mais próximas de você. Elas estão contribuindo para o seu crescimento? Você tem um plano de crescimento com o qual você está comprometido seriamente? Quantos entendem nesta manhã que Deus tem mais para a tua vida? Que você pode ir mais longe do que você já chegou. Quantos nesta manhã querem experimentar um crescimento que nunca experimentaram? Quantos daqui a um ano querem ter uma história de triunfo para contar como nunca contaram? Eu quero que você deixe o seu lugar e venha orar comigo aqui, dizendo: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que impede o meu crescimento. Eu estou aberto para todas as mudanças necessárias. Livra-me de uma mentalidade pequena. Livra-me de um sonho pequeno, Senhor. Livra-me do conformismo e do comodismo. Eu quero romper nesta manhã. E eu quero tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A semelhança de Abrão,
Eu quero fazer a tua vontade e obedecer a tua palavra. Se o meu casamento é este solo fértil para eu crescer, se a minha família é este solo fértil para que eu cresça, então toca no meu casamento, toca na minha família. Eu quero sair daqui marcado para crescer e crescer e crescer. Eu não quero ser escravo de uma vida pequena, de uma vida medíocre, de uma vida sem sentido, de uma vida insignificante. Eu não fui criado para ser escravo, eu fui criado para ser filho do rei, filha do rei, príncipes e princesas aqui. Coloque a mão no ombro de uma pessoa, feche os teus olhos e curve a tua cabeça. Comece a orar, dizendo: Senhor, me liberta de tudo aquilo que impede o meu crescimento. Me liberta de tudo aquilo que me leva a ser escravo de uma vida pequena, insignificante, medíocre. Toca em mim, Senhor, e começa uma grande mudança. Ore, 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 ore. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de amanhã, Deus de sempre. Há pessoas que chegaram aqui, Senhor, vivendo um tempo de vida de estagnação, pessoas com grande potencial, mas que não se deu conta ainda de que o Senhor não as chamou para viver essa realidade de vida. Levanta nesta manhã um exército de pessoas comprometidas com a excelência, comprometidas com este propósito de crescer, crescer, crescer e crescer para o louvor e a glória do teu nome, Senhor. Toca nesta mulher, toca neste homem, toca nesta moça, toca neste rapaz. Deus está te tocando, Deus está te libertando, Deus está te levantando, Deus está ampliando a tua visão, Deus está tirando todo o excesso, Deus está colocando o que falta. Deus trabalha na sua vida. Dá discernimento, Senhor. Mostra o caminho, Senhor. Marca estas pessoas, Senhor. Revela-te como Deus de Abraão, o Deus que nos chama para sonhar grande, para pensar grande, para projetar grande, para planejar grande. E que a nossa casa seja esse terreno fértil para o crescimento em todas as áreas. Que o nosso casamento seja esse terreno fértil para o nosso crescimento em todas as áreas. E que a partir desta manhã, nunca mais a nossa vida será a mesma. Levante a sua mão assim com a minha, por favor, antes de passar a palavra ao pastor. Permita-me ser boca de Deus para a tua vida. Daqui a 15 dias, cada um de vocês vai ter um testemunho para contar de algo novo da parte de Deus que começou a ser gerado na tua vida. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Espírito do Senhor te trouxe para mudar a sua história. Eu gostaria que você fechasse a sua mão e dissesse: tomo posse desta palavra em nome de Jesus. E enquanto estou passando a palavra, abrace pelo menos 3 pessoas e diga: nunca mais a sua vida vai ser a mesma, em nome de Jesus. Abrace aí e diga: nunca mais sua vida vai ser a mesma. Me escutasse e me servisse.